galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Rodrigo precisa ter muita força mental para sair, para se recuperar dessa terrível lesão de ligamento cruzado. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, chegando para falar da triste lesão do meia atacante Rodrigo, uma lesão de ligamento cruzado anterior, que vai tirar ele da reta final da temporada do Real Madrid, do começo da próxima temporada do Real Madrid e também da Copa do Mundo de 2026. Temos muita coisa para falar dessa lesão. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado, tem o link para você ir lá fazer a sua jogada na decisão do Campeonato Paulista, que começa nesta quarta-feira. Palmeiras recebendo o Novo Horizontino em Barueri, e a KTO tem as melhores cotações para esse jogo. O Palmeiras é amplamente favorito. Na KTO também isso está se refletido em uma cotação muito grande, a diferença de cotação muito grande entre Palmeiras e Novo Horizontino, mas se você jogar e a sua jogada não bater, você pode ter a famosa chance extra e ganhar até R$25 para poder jogar de novo. É só você clicar no link que está no comentário, no primeiro comentário fixado. Clicando nesse link, você faz lá todas as regras da chance extra e você tem a possibilidade de, se a sua jogada não for vencedora, você ganhar até R$25 para jogar de novo. Lembrando, aquilo que a gente sempre fala, a KTO não é investimento, você pode perder o seu dinheiro, deixar isso claro, você pode perder, então você tem que ter responsabilidade na hora de jogar e que é proibido para menores de 18 anos. Vamos falar então sobre a lesão do Rodrigo. Ontem, em meio à perplexidade da demissão do Felipe Luiz no Flamengo, ainda pela manhã aqui no horário brasileiro, veio junta também a notícia de que o meia atacante Rodrigo, que saiu na segunda-feira, que terminou o jogo de segunda-feira, a derrota do Real Madrid para o Getafe por 1-0, para o Getafe por 1-0, reclamando de dores no joelho direito. Ele até terminou o jogo todo, quase fez um gol no final, mas ele saiu reclamando de fortes dores no joelho direito. E aí, na manhã de segunda-feira, o Real Madrid fez os exames e detectou que Rodrigo teve uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho direito. Junto com isso, um rompimento parcial do menisco, também do joelho direito. E isso comprovou que a lesão era grave, como se cogitou logo na segunda-feira, dada as reclamações de dores do Rodrigo. E aí, logicamente, uma lesão de ligamento cruzado anterior, segundo os jogadores de futebol, a pior lesão que um jogador de futebol poderia ter nos tempos atuais. Ela traz ela pune demais o Rodrigo, né? Por quê? Porque o Rodrigo tá fora da reta final da temporada do Real Madrid. O Rodrigo só deve voltar a jogar no final de 2026 ou no início de 2027, dependendo do tempo de recuperação. O tempo mais otimista, 7 meses. O tempo talvez mais conservador, 10, 11, 12 meses. Então, o Rodrigo só voltaria a jogar com a camisa do Real Madrid ou em dezembro de 26 ou no início de 27. E, logicamente, com isso, o Rodrigo está fora da disputa da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México. É uma notícia devastadora para qualquer um, em especial para a seleção brasileira. Por quê? Porque a temporada do Rodrigo no Real Madrid já não era uma boa temporada. É uma temporada que começa com ele claramente com pouco cartaz com o Xabi Alonso.
embora em algumas situações o Xabi Alonso tenha deixado aberta uma disputa franca entre Vinícius Júnior e Rodrigo pela titularidade do lado esquerdo do Real Madrid. Com o passar do tempo, ainda dentro da era Xabi Alonso, a sensação, a percepção era que o Vinícius Júnior tinha vencido essa disputa. E com a troca do técnico do Xabi Alonso para o Arbeloa, aí sim que a condição do Vinícius Júnior está inquestionável, de titular inquestionável, mas a troca foi boa também para o Rodrigo, né? Se você pega ali aquele período ali de troca de treinador, ainda com o Xabi Alonso, a reta final do Xabi Alonso, o Rodrigo já tinha voltado a jogar, já tinha voltado a conseguir ter espaço, aí tinha feito gol contra o Manchester City. Aqui, tô deixando aqui esse período na avaliação aqui na lista de jogos que eu peguei lá no app do Flash Score, tá? Que eu também tô deixando no primeiro comentário fixado o link. Ele tinha voltado a jogar, fez gol contra o Manchester City, mais um, fez gol contra o Alavés, aí depois já com Arbeloa, ele tinha feito ali uma sequência de 3 jogos participando, com participações em gols. Contra o Sevilla ele deu assistência, contra o Betis ele deu 2 assistências e contra o Atlético de Madrid, na vitória por 2-1, ele tinha feito 1 gol. Então, o Rodrigo, nesse espaço aqui, é um espaço de 6 participações em gols em 6 jogos. Se você pega Manchester City, Alavés, o Talavera pela Copa do Rei, que ele jogou 25 minutos. Essa ele não fez gol nem deu assistência. Mas contra o Sevilla, contra o Betis e contra o Atlético de Madrid, uma sequência de 6 jogos e 6 participações em gols. A temporada do Rodrigo parecia que ia engrenar. Aí depois vieram lesões, veio também aquela expulsão tola contra o Benfica, que tirou ele 2 jogos da Champions, mas eram jogos que ele estava suspenso, mas também estava machucado, até ele voltar contra o Getafe e sentir e sofrer essa lesão gravíssima. Então, a temporada do Rodrigo era uma temporada muito acidentada, muito picotada, seja por opções do Xabi Alonso, seja por lesões, seja por suspensão. Mas o cenário agora era um cenário de, como a gente pode dizer, era um cenário de viés positivo para o Real, para o Rodrigo no Real. Inclusive, para quem acha aí, para quem pensa numa questão de superstição, ou para quem pensa numa questão de repetição de coisas que costumam acontecer, o Real Madrid vai enfrentar o Manchester City pela Champions, e a gente sabe o quanto o Rodrigo cresce e o quanto o Rodrigo tem bom desempenho contra o Manchester City. Já falei aqui no canal que na penúltima eliminação do City para o Real Madrid, aquela que foi nos pênaltis dentro do Etihad Stadium, trouxe isso aqui, o Guardiola chegou do lado do Rodrigo e falou para ele, sério, sem ser brincando, tá? Sem ser brincando. Ele falou pro Rodrigo, para de fazer gol em mim, vem fazer gol a favor, vem jogar aqui. O Guardiola falou isso e era sério, não era uma brincadeira, não era coisa, ele falou sério. E o Rodrigo sempre esteve muito satisfeito no Real Madrid, sempre é muito realizado jogando no Real Madrid, deu aquela risadinha ali e tudo. No início, antes do início dessa temporada, quando se falou muito na possibilidade do Rodrigo sair do Real Madrid, o que eu trouxe também aqui no canal do VSR, colhido de pessoas do entorno do Rodrigo, o Rodrigo não quer sair do Real Madrid, o Rodrigo é muito satisfeito no Real Madrid. Se ele cogitar sair do Real Madrid, o único time que ele iria seria o Manchester City, justamente para poder trabalhar com o Guardiola. Então, o cenário era positivo, apesar da temporada do Rodrigo não ser boa, o cenário era positivo com esses 2 duelos contra o City vindo pela frente aí. Só que tudo isso virou pó com essa lesão de ligamento cruzado. Tem um ponto aí que acho importante falar, que o Rodrigo vai precisar de muita força de vontade para lidar com essa recuperação. É uma recuperação delicada, é uma recuperação dolorosa, é uma recuperação
que traz incertezas, que traz desconfianças. Por mais que a gente tenha uma medicina muito avançada hoje, por mais que a gente tenha jogadores que sofreram o famoso e o temido LCA e voltaram a jogar muito bem, o jogador fica inseguro. Então, além de toda a disposição, todo o trabalho que o Rodrigo vai ter para se curar na parte física, na parte de reconstrução de ligamento, na parte mecânica de movimento, de não perder, de perder o menos possível tônus muscular, tudo isso. Além disso, o Rodrigo vai precisar muita força mental. O Rodrigo vai precisar de muito trabalho psicológico, porque nesse momento a cabeça do jogador vira um trevo, né? Ele pode de verdade pensar que talvez a carreira dele nunca mais jogue o que ele jogava por causa dessa lesão do LCA. Um Rodrigo que na temporada passada teve algumas questões, algum abalo psicológico, isso dito por pessoas próximas do Rodrigo, que ele deu uma pausa ali, inclusive não foi convocado para a seleção em algumas situações, para dar uma pausa para consertar e para lidar com as questões de cabeça, né? Porque por mais que tenha muita gente que acha, jogador de futebol ganha milhões, não pode ter problema psicológico. Problema psicológico tem quem ganha salário mínimo e tudo, e isso é uma grande bobagem, né? Porque lógico que a vida no jogador de futebol desse nível, né? Sempre lembrando, desse nível, tem muito jogador profissional. Aliás, a esmagadora maioria de jogadores profissionais do Brasil, por exemplo, ganha salário mínimo também. Mas nesse nível que a gente está falando, a vida de jogador de futebol é maravilhosa, mas ele também está sujeito a questões psicológicas. E isso pegou o Rodrigo no fim da temporada passada. Inclusive, ele deixou de ser convocado por isso. Então, o Rodrigo, sobretudo, vai precisar, nesse cenário, de muito equilíbrio psicológico, de muita força mental para poder passar por isso tudo, por vários fatores. Primeiro, a perda dessa reta final de temporada, quando ele poderia reescrever a história dessa temporada. Sempre lembrando, a gente fala aqui, e o Dembélé Bola de Ouro é a prova disso. O momento central da temporada europeia é de fevereiro a maio, comecinho de junho, dependendo de quando é a final da Champions. Ali é o momento que se define. Por mais que a temporada do Rodrigo tivesse sido ruim até aqui, se ele arrebentasse nessa reta final, a percepção seria outra. Então, isso. A lesão afasta qualquer possibilidade do Rodrigo sair, pelo menos na janela do meio do ano. Ninguém vai contratar um jogador, e o Real Madrid mesmo não vai querer negociar um jogador que está passando por uma recuperação de LCA, de ligamento cruzado. Então, se o Rodrigo chegasse à conclusão que era melhor para ele deixar o Real Madrid para ir buscar novos ares, para ir buscar mais minutos, mais oportunidades, mais protagonismo, isso não vai poder acontecer agora. Isso por quê? Porque agora, nesse momento, ele vai estar sobre uma recuperação de um ligamento cruzado anterior. E, principalmente, a perda da Copa do Mundo. O Rodrigo, que saiu da Copa do Mundo do Catar de uma maneira muito amarga para ele, eu digo para ele porque eu tenho certeza que o Rodrigo se cobre até hoje do pênalti perdido contra a Croácia, né? Tenho certeza que ele se cobra muito. E nessa Copa ele chegaria mais experiente para a segunda Copa do Mundo dele. A gente sabe o peso que é para os jogadores jogarem o maior torneio do mundo, o torneio que todo mundo se prepara para jogar, que é a Copa do Mundo de Seleções. Então ele chegaria mais experiente, com mais bagagem, mais vitorioso para a segunda Copa do Mundo dele, querendo escrever uma nova história. Ele não vai poder ter essa chance. Vai ficar para 2030. E aí, outras incertezas. Cara, como é que vai estar o Rodrigo em 2030? Ele vai estar jogando bem? Ele ainda vai ser um selecionável? A concorrência vai estar maior? Então, tudo isso passa pela cabeça. Então, sobretudo, tão importante quanto a recuperação mecânica, a recuperação de reconstrução de ligamento, a recuperação para se manter forte de forma da questão muscular, tão importante quanto é
a questão psicológica para o Rodrigo, é a força mental, porque essa lesão pode ser devastadora para a mecânica de jogo, para as questões relativas à perna, quanto pode ser também para a cabeça. Então, para mim, tão importante quanto a recuperação da reconstrução inerente à reconstrução do ligamento é o Rodrigo ter um apoio, ter um fortalecimento, ter uma equipe totalmente focada em dar um amparo psicológico na força mental para o Rodrigo. É lamentável isso. Vai fazer falta, sim, na minha avaliação, para a seleção brasileira. Mas o Rodrigo não estava jogando bem no ciclo. Beleza, não estava. Mas é evidente que um jogador com a capacidade criativa, com a capacidade de improviso, um jogador que faz gol, que dá assistência nos últimos jogos, nos últimos amistosos da seleção, ele tinha se destacado. Ele tinha ido bem. Então, evidente que um jogador assim, mais experiente, na segunda Copa do Mundo, podendo jogar em mais de uma função. Rodrigo poderia jogar aberto pela direita, aberto pela esquerda, poderia jogar por dentro como um camisa 10, por dentro como um segundo atacante, poderia ser um falso 9 como jogou várias vezes com o próprio Ancelotti. Então, um jogador assim é lógico que vai fazer falta na Copa do Mundo, ainda que ele não tivesse bem, ainda que o ciclo pós-Catar dele não seja uma maravilha, afinal, ninguém do Brasil teve um ciclo, da seleção brasileira teve uma maravilha de ciclo, o ciclo do Brasil é completamente atropelado, mas é lógico que ele vai fazer muita falta, porque um jogador com a qualidade do Rodrigo, um jogador com a inventividade do Rodrigo, um jogador com a diversidade do Rodrigo e com a bagagem, com a experiência, com o respeito que o Rodrigo tem, é lógico que ele vai fazer falta. É lógico, já estava na lista, não tem nenhuma dúvida, era um dos 26 sem dúvida, e agora o Ancelotti não vai contar com o Rodrigo. É uma pena, daqui eu desejo muita força pro Rodrigo, pro staff dele, muita resiliência e principalmente muito trabalho mental para ele ficar forte aqui. O joelho, o Real e o Rodrigo têm condição de contratar os melhores médicos, os melhores fisioterapeutas, os melhores preparadores. A questão é a cabeça. Então, desejo muita força e muita resiliência para o Rodrigo e para o staff dele. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você fazer a sua jogada lá em KTO com chance extra para o Campeonato Paulista. Obrigado demais pela audiência, um abraço.